Comentei com vocês que ser homem acaba sendo um fator de risco para suicídio. Isso porque eles acabam sendo mais agressivos nos métodos que eles utilizam. Não é um fator de risco isolado. Um outro motivo que eu imagino, embora não tenha visto isso ainda em artigo científico, é que os homens, eles demoram muito para procurar ajuda. As mulheres são mais cuidadosas, mais atenciosas com a sua saúde, e eu acredito que elas têm menos vergonha de procurar um médico por um problema emocional. Os homens sempre acham que eles precisam ser fortes, dar conta sozinho. Isso está muito enraizado na nossa cultura. Então, além disso, existem outros fatores de risco bem importantes e a gente leva em consideração os fatores de risco e os fatores de proteção na hora de avaliar o risco de um paciente, da gente poder estimar quanto esse paciente realmente está perto de cometer um ato suicida. Então, outros fatores de risco são ser jovem, os adolescentes, como eu comentei com vocês, a taxa entre as crianças e adolescentes ali de 15 a 29 anos está aumentando, é a segunda causa de mortalidade em jovens, Os idosos também, então apesar de ser um pouco menos frequente, mais comum nos adolescentes, os idosos também tendem a usar métodos mais letais quando tentam. E a questão da solidão, então o paciente ser viúvo, divorciado ou separado também é um fator de risco. O fato de ter solidão ou isolamento social acaba sendo um fator de risco ainda maior. Agora, no período da pandemia, percebemos claramente o quanto a solidão, o isolamento social impacta diretamente na saúde mental das pessoas. Outros fatores de risco, e aí eu vou chamar a atenção para vocês que isso é estatístico, tá? E vou explicar depois por que eu tô fazendo essa observação. Então, outros fatores de risco: ser homo ou bissexual, estar desempregado ou ter problemas financeiros, dívidas. Algumas profissões têm um risco maior, como médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, dentistas, todas essas profissões que prestam um cuidado assistencial em momentos de crise para outras pessoas acabam tendo um risco maior. Ter porte de arma acaba sendo um fator de risco também pela facilidade do método. Ter problemas legais, problema com a justiça, ter tido tentativas prévias é um fator de risco bem importante. Ter história familiar de suicídio também é um fator de risco importante. Ter história de abuso infantil na infância ou de ter vivenciado violência doméstica também é um fator de risco importante. E o uso de substâncias, álcool e drogas, isso é muito importante. Infelizmente, a gente vê nos casos de suicídio consumado que aproximadamente 50% tiveram uso de álcool ou drogas na véspera do ato.